Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente, com K, que é mais fácil de achar. Meu nome é Frank Bacurau. Eu sou profissional de educação física, sou nutricionista, mestre, doutor, produtor, professor universitário. Bem, mas não estamos aqui para falar de mim. Eu quero falar desse trabalho aí, a energética do movimento, do exercício, a ecologia e evolução, para ecologia e evolução, do Hermann Potzer. Por que eu quis falar desse trabalho aqui de 2025? Vocês vão ver aí. Basicamente porque esse trabalho fala sobre o impacto que o movimento tem no gasto energético diário. Mas o interessante desse trabalho é que ele faz essa análise desse gasto energético da locomoção, do movimento, vamos pensar assim, do exercício, em termos temporais. Então ele vai considerar, vocês vão entender o que ele vai falar. Ele considerar uma coisa como qual é o impacto do gasto numa questão de horas a minutos, depois de horas a dias e semanas a meses e anos, tá? Então, olha só o que ele fala aqui. Bem, então olha só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então ele faz aqui uma análise temporal do gasto energético. Qual o impacto desse gasto energético em termos, quando você considera a questão de segundos a minutos, a questão de horas a dias e depois de semanas a anos. Vocês vão ver que é muito interessante isso aqui. Então vamos olhar essa figura aqui que é mais fácil de nós entendermos o trabalho. Então aqui ele faz aqui a análise de segundos a minutos e aqui ele mostra, por exemplo, o gasto energético para deslocamento. Então, olha só, se você vai se deslocar em baixa intensidade, por exemplo, você vê que o gasto aqui para manter o organismo, basal, etc., está aqui, e o gasto de atividade física está aqui. E aí, se você vai fazer em maior intensidade, mais rápido, etc., aumenta o gasto energético. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, quando você analisa o gasto energético da movimentação numa escala de segundo a minutos, tem um impacto muito grande. Né? Um impacto muito grande. Então, ou seja, a partir daquele momento ali, praticamente todo o gasto começa a ser determinado pela necessidade de produção de ATP, de mover o organismo, de movimentar as partes do corpo, de fazer esforço físico, etc. Tá? E aí, você vai vendo aqui uma coisa que vai acontecendo. Né? Quando você começa a olhar de horas para dias, aparentemente isso vai mudando. Tá? E aí, quando você olha de semanas para anos, você vê muito claramente isso aí. Então, tá bom. O que quer dizer isso aí aqui na prática? Então, ele fala o seguinte, ó, vamos determinar o gasto calórico de uma pessoa que está fazendo exercício aqui, 1 hora de exercício agora. Você vai ver que naqueles momentos lá, como está aqui no gráfico, você vai ver que quase toda a energia está sendo determinada pelo gasto de exercício. Tá? E aí, se você avaliar num dia, é provável que naquele dia esse impacto de ter feito exercício ali ajudou ela a gastar mais energia naquele dia. Mas olha que interessante, quando você vai avaliando, olha que ele mostra aqui, quando você vai avaliando esse efeito, então está aqui ó, em dias, né? Quando você vai avaliando esse efeito aqui do gasto energético ao longo do tempo, inclusive dos anos, você vai vendo que na prática esse gasto energético tem pouca importância. Então, só para você visualizar, vamos visualizar aqui hoje, né? Um pouco mais isso aí. Então, eles, tanto em animais como seres humanos, eles avaliaram o seguinte, imagine uma população de caçadores e coletores que gasta muita energia para conseguir seus alimentos, né, caçando, coletando, portanto. Quanto eles gastam de energia por dia. E aí você pega lá o cara do ocidente, por exemplo, norte-americano médio. E aí, olha para os caras perceberem. Então, para essa comparação ser válida, é importante você considerar que eles estão considerando mesmo peso corporal, mesma porcentagem de gordura. Tá? Então, de novo, você pega uma população qualquer, aborígene, de caçador, coletor, que tem um gasto muito grande diário fazendo exercícios. E aí você pega e você analisa um indivíduo norte-americano qualquer, ali da cidade, né, um indivíduo bastante sedentário. Considerando que eles têm ali o mesmo peso e a mesma porcentagem de gordura. O que você percebe? Você percebe que, à medida que você faz uma análise ao longo dos anos, começa a perceber, né, sem essa influência diária, você começa a perceber que o gasto diário deles é o mesmo. Então, olha que louco. Se você pensar, vai estar nascendo na praia, vamos imaginar ali que esses indivíduos que são muitos gastadores de calorias lá, que são os caçadores-coletores, gastam 3.000, precisam de 3.500 calorias por dia, incluindo o gasto e o seu basal. Você vai ver que o norte-americano com o mesmo peso, mesma porcentagem de energia, também precisaria dessas mesmas 3.500. A diferença, olha que louco, a diferença é aonde cada um usa a energia. Enquanto o caçador-coletor, parte da energia dele é grandemente gasta no deslocamento, o indivíduo norte-americano, parte da energia dele é gasta sustentando
vamos dizer assim, situações fisiológicas, né, como uma maior inflamação, uma maior produção hormonal, uma maior produção de células. Então, o que esse trabalho aqui está dizendo é que existem trocas, que eles chamam os trade-offs. Quer dizer, aparentemente, só para a gente ir fechando a ideia, aparentemente existe uma quantidade restrita de energia que você pode gastar ao longo do tempo. E essa quantidade tem muito a ver com a sua massa, com a sua porcentagem de gordura. Se você é mais ativo ou não, o que vai mudar é aonde você direciona. Então, aí ela, inclusive, o autor comenta assim, por que o exercício, por exemplo, seria positivo? Porque esse indivíduo que é o caçador-coletor, ele gasta muito da energia dele se deslocando, mas como ainda assim ele consegue ter um gasto igual ao do sedentário? Porque ele tem menos inflamação, então não gasta energia com inflamação, ele tem menos hormônios sexuais, então não gasta energia produzindo tantos hormônios sexuais, ele gasta menos energia produzindo células imunes, que nem eu tinha comentado. Já o indivíduo que é ocidental, sedentário, ele gasta, claro, menos energia como locomoção, mas o gasto diário dele é o mesmo, porque ele gasta justamente mais energia com isso. Sendo mais inflamado, né, para manter esse período de inflamação, para manter uma maior velocidade de pouso, para manter uma produção hormonal. Então, na prática, essa ideia aí é que aparentemente existe um limite de gasto que a gente pode ter por dia e você pode mudar onde você está direcionando o gasto. A implicação disso, por exemplo, é que nem eu falei, o exercício não deixaria saudável, porque você, ao gastar muita energia com locomoção, você acaba tendo que gastar menos energia com outras coisas, então você não vai produzir excesso de informação, excesso de células, excesso de hormônio. A implicação disso é que, por exemplo, no overtraining, vamos imaginar que a pessoa já está fazendo uma troca adequada, ou seja, ela gastou muita energia já com a atividade física e a fisiologia dela está ajustadinha, não tem excesso. Tá? Se ela continuar insistindo, ela vai começar a botar em risco processos como reprodução, crescimento, manutenção, e aí explicaria, por exemplo, por que o overtraining seria prejudicial. Então, nesse sentido, a gente poderia imaginar e pensar que existe aí um limite de quanta energia a gente pode gastar, por exemplo, no processo de emagrecimento. Então, a pessoa fala assim, eu vou malhar até secar. Não vai dar. Não vai dar, porque antes de você conseguir gastar tanta caloria assim, de modo a ficar, né, no primeiro momento, seu corpo vai ficar saudável, mas se você insistir nesse gasto, você vai começar a comprometer o processo fisiológico, porque a cota que você tem que gastar de energia é fixa, ou aproximadamente fixa, e você está gastando muito com o movimento, vai sobrar pouco para a manutenção do corpo. Tá? Então isso é uma coisa bastante interessante aí para a gente pensar. Talvez haja sim esse limite, tá? Em termos de quanto você consegue gastar. Então, para fechar, quando você faz uma análise de gasto calórico por calorimetria, etc., qualquer coisa, diariamente, você vê bem o impacto da atividade física. Se você vai pensar em dias, semanas, por exemplo, usando um acelerômetro, às vezes você já não percebe. Por quê? Porque quando você vê em dias, esse efeito já está sendo diluído. Quando você vê em semanas ou meses ou anos, você nem percebe. Por isso que eu falei. Parece contraditório, mas populações muito ativas, comparado a populações muito sedentárias, têm um gasto calórico diário total idêntico, muito igual. A diferença é em onde cada um aplica a sua energia. Claro que o cara está mais saudável, né? Mas e o cara ocidental que não é ativo está menos saudável. Porém, é muito interessante. E ele dá alguns dados, depois vale a pena ler o trabalho, por exemplo, ele fala exemplo disso, né? Então ele fala, por exemplo, que tem um limite. Então, por exemplo, as pessoas conseguiriam fazer um dia de ultramaratona e manter o metabolismo basal 8,5 vezes acelerado, né? Então, fazer uma ultramaratona representaria você poderia manter durante um dia inteiro o seu metabolismo 8,5 vezes acima do repouso. Já se você no Tour de France, para manter 22 dias de Tour de France, no máximo que você consegue é manter seu metabolismo 4,9 vezes acelerado. Para você fazer 70 dias de uma corrida que ele comenta, 3,5 vezes o metabolismo. Se você pensar ao longo do ano, no máximo que você conseguiria manter o metabolismo ativo, 2,5%. Então ele vai comentando essas coisas que é muito interessante, né? Então, aparentemente existe aí uma restrição de gasto energético e sua implicação disso é para essas pessoas que acham que vou fazer exercício, gastar caloria, vou ficar seco, vou ficar definido, e quanto mais gastar, mais vai emagrecer. Provavelmente o que você vai conseguir é um overtraining, doença e ficar mal, e não emagrecer, porque o seu corpo não vai deixar. Porque ele faz as trocas. Então, se você está com excesso de coisa que não precisa, excesso de densidade de pouso, excesso de inflamação, excesso de hormônio, você consegue gastar mais, né, e com o tempo vai fazer a troca. Então,
vai gastar mais na locomoção, investindo menos nesse processo, mas depois de um tempo isso não é mais possível. Então é uma ideia bastante interessante, ok? Então é isso, vê se dá uma olhada no trabalho aí, deixa os comentários e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.